Olá, queridos e amados irmãos, graça e paz. Chegando mais uma vez, nós estamos hoje no segundo dia do propósito de 21 dias de oração e também de 21 dias de jejum e o estudo do livro de Neemias e o livro de Esther. E eu quero hoje trazer o resumo, compartilhar com vocês um pouquinho do capítulo 2 do livro de Neemias, o que estava acontecendo no capítulo 2, o cenário que estava acontecendo. Eu quero ler alguns versículos. Neemias, capítulo de número 2, está escrito assim: E sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei. Porém, eu nunca estive triste diante dele. E o rei me diz: Por que está triste o teu rosto? Pois não está doente. Não é isto senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira. Versículo 3. E disse ao rei: Viva o rei para sempre. Como eu estaria triste o meu rosto, estando diante de ti, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolado, e tendo sido consumido os seus portões e foram queimados a fogo. Versículo 4. E o rei me disse que me pede agora. Então orei ao Deus do céu e disse ao rei: se é do agrado do rei, do seu servo, aceito em sua presença, peço que me envie ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu reedifique. O que está acontecendo aqui no capítulo de número 2 do livro de Neemias? Nós temos aqui Neemias, que era copeiro do rei Artaxerxes, e Neemias era aquele que provava o vinho no copo do rei. Ou seja, ele era o primeiro a pegar o copo, colocar o vinho no copo, provar. Se tivesse qualquer veneno, qualquer coisa para poder tirar a vida do rei, Neemias seria o primeiro a ser executado. Então Neemias sempre chegava na presença do rei e feliz, alegre, porque servir o rei tinha prazer, tinha alegria de estar servindo o rei. Só que nesse dia, a gente vai ver que ontem nós falamos do capítulo 1, do cenário que estava em Jerusalém, destruído, sem muro, a cidade edificar destruída, né? Melhor dizendo. Então já no capítulo 2, Neemias ele já recebe a notícia. Ele já havia orado, ele já havia se lamentado, jejuado, buscado ao Senhor. Só que agora ele precisa de uma liberação, porque ele trabalhava, ele era funcionário direto do palácio do rei. Ele não podia entrar na presença do rei com um semblante descaído, triste, ele tinha que entrar feliz. E nesse dia ele não conseguiu transparecer, ele não conseguiu disfarçar a preocupação que ele estava da cidade de Jerusalém. Às vezes isso acontece com a gente. Tem pessoas que conseguem distrair as pessoas, conseguem disfarçar, mas tem pessoas que não conseguem. Tem pessoas que ele é automático, ele reage desta maneira. Ele recebe uma notícia ruim, uma notícia que veio, tirou o chão dele, ele não consegue disfarçar. O semblante dele descai na hora. Então, quando Neemias entra para poder servir o rei o vinho, o rei, olhando para o semblante de Neemias, ele percebeu que o semblante de Neemias está descaído. Ele percebeu, tem alguma coisa errada com Neemias. Neemias, todos os dias, Neemias entra, serve o vinho, todos os dias Neemias conversa, está com semblante feliz. Hoje está acontecendo alguma coisa com ele.
E aquilo despertou a curiosidade no rei. E o rei vai perguntar: o que está acontecendo? Seu semblante está descaído. Percebo que há alguma coisa que aconteceu com você, uma tristeza de coração. Aí Neemias revela para o rei: como poderia eu estar aqui bem, no palácio, com meu emprego, servindo o rei, que a cidade dos meus antepassados, a Jerusalém, a cidade do grande rei Davi, a cidade capital de Israel, está em decomposição, vamos dizer assim. A cidade foi destruída, a cidade não tem muro, eles estão reedificando agora o templo, porém os muros da cidade não tem mais. E o rei pergunta: o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para te ajudar? Então Neemias ele pede carta de autorização para o rei para ir para a cidade de Jerusalém para reedificar o muro, para levantar os muros da cidade. É interessante que para ele poder ir à cidade de Jerusalém, ele precisa de autorização de alguém. Alguém precisa autorizar ele a ir à cidade para poder levantar os muros. E o rei autoriza Neemias. O rei Artaxerxes lhe dá uma carta de autorização, recomendação para Neemias. Todo é amparado para Neemias poder voltar a Jerusalém, funcionários para ir com Neemias, pessoas para trabalhar com Neemias, dinheiro para poder Neemias levar, e Neemias vai bem equipado. Isso aqui, querido, nos fala sobre você ter legalidade para você ir e vir. Existem pessoas que não têm legalidade para ir e vir, porque não tem uma carta, não tem um representante, não tem alguém para responder por ele, não tem uma cobertura, não tem um líder por trás dele. Perceba que Neemias, para ele poder ir, ele teve que ter uma carta. O rei autorizou. Ele está indo debaixo da autorização de alguém. Ele está indo sob a autorização do rei. Então primeiro ele tem autorização de Deus, ele ora, capítulo 1 ele orou, ele jejuou, ele se preparou para entrar na presença do rei, para pedir o rei autorização. Capítulo 2, ele recebe a autorização do rei, para ele poder ir à cidade. Ou seja, nós vemos aqui que não basta só você ter autorização de Deus. Primeiro, nós sabemos que a primeira autorização é de Deus. Agora, a segunda autorização, você tem que ter alguém. Então, fala sobre pessoas que são desigrejados. Existem pessoas que não têm líder, que não têm uma igreja, que não tem uma pessoa para responder por ele, não congrega em lugar nenhum. Ele diz que o líder dele é só Deus que manda nele. Então, nós vemos Neemias pedindo autorização para poder ir à cidade de Jerusalém. E ele recebe autorização para ir à cidade, para reconstruir. Ou seja, nós precisamos de autorização de Deus. Então hoje é o segundo dia desse propósito que nós estamos de 21 dias. 21 dias de oração e jejum e leitura do livro de Neemias e do livro de Esté. Eu já comecei esse propósito ontem, eu já finalizei o livro de Neemias, lendo os 13 capítulos, e hoje já iniciei 2 capítulos do livro de Esté. Então a gente vai estar falando nesses 21 dias, trazendo um resumo de cada capítulo, mostrando o cenário que estava acontecendo, o que estava acontecendo naquele tempo. Então, o que estava acontecendo no tempo de Neemias era, eles estão voltando para a sua terra natal, mas a cidade está toda destruída, não tem nada. Eles têm que fazer tudo de novo. Ou seja, como eu falei ontem, se você perguntar com um construtor, o que ele prefere? Pegar uma obra no começo ou pegar uma reforma. Sabemos que a reforma
é pior do que uma obra no início. Você pegar qualquer tipo de profissional, dificilmente ele gosta de pegar uma obra de outras pessoas, por conta das complicações, dos problemas que ele vai enfrentar que aquela pessoa deixou. Então, Neemias está pegando uma reconstrução, ele vai ter que reconstruir, fazer novamente algo que já teve, algo que já foi feito, foi destruído. Ele está fazendo algo que já um dia já existiu, só que se acabou, então precisa refazer novamente. Então requer um pouco de cuidado, requer perseverança, requer muita busca. Assim é a nossa vida no dia a dia, a nossa vida espiritual. Requer cada dia busca, leitura, oração, jejum, busca, sacrifício. É necessário, quem quer ser usado por Deus, é necessário ele pagar preço. Para a salvação, a gente não precisa pagar preço, porque Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário. Jesus já morreu, se entregou por nós. O preço da salvação já foi pago. Agora, se você quer ser um excelente professor de escola bíblica dominical, você precisa estudar, cara. Você precisa fazer curso, você precisa fazer investimento, comprar livros, estudar. Se você quer ser um teólogo, você precisa estudar, gastar tempo, gastar anos e anos lendo, estudando, pesquisando, investindo em livros, investindo em curso, fazendo curso em cima de curso, estudando. Você quer ser um pregador, você tem que estudar oratória, tem que conhecer. Para você ser um pregador e um mestre e um professor, você precisa conhecer hermenêutica, que é a arte de interpretar a Bíblia. Você precisa conhecer homilética, que é a arte de pregar. Você precisa conhecer exegese, que é a arte de interpretar o texto. Então, há uma necessidade de fazer investimento na obra de Deus. Se você quer ser usado por Deus, é necessário você orar. Tem que orar, tem que jejuar. O pregador, o professor de teologia, na minha opinião, você precisa sentir a sua barriga roncar, meu irmão. A dor. O evangelista Lucas e o evangelista Mateus, ele conta, no capítulo 4, ambos com um ponto de vista diferente, porque todos os dois são evangelhos sinóticos, que têm o mesmo pensamento, a mesma linha de raciocínio, com algumas coisas um pouco diferentes, porque ele conta que Jesus foi para o deserto. Olha só quando Jesus foi para o deserto. Jesus acabou de ser batizado por João Batista. Jesus foi batizado por João Batista. O texto diz que o Espírito Santo desceu em forma de pomba. Jesus está cheio do Espírito. Mas o mesmo texto diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito para ser tentado. No deserto, quando ele foi tentado, ali ele ficou 40 dias, 40 noites jejuando. O jejum, a oração, ela nos enche da presença de Deus. Mas o jejum, a quebranta, o confronto que nós enfrentamos. Então, voltando aqui para o capítulo 2 de Neemias, ele recebe carta de autorização do rei. Aquilo que ele mais queria, aquilo que ele mais precisava, ele obteve. Mas antes, o que ele fez? Orou. Ele jejuou. Esteve se lamentando. Esteve buscando ao Senhor. E o Senhor, de fato, ele ouviu a oração e o rei deu carta de autorização. Amém? Que Deus abençoe a todos. Tenham um ótimo dia. Todos os irmãos em Cristo, todos que vão assistir esse vídeo, você que vai estar assistindo esse vídeo em todas as mídias sociais, que Deus abençoe. E para cada irmão da nossa igreja, Deus abençoe. Vamos continuar. Hoje é o segundo dia do propósito de 21 dias de oração, jejum e leitura do livro de Neemias de Esther. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.